Oi gente, meu nome é Clara, eu sou integrante do LabIST e também participante do Núcleo de Comunicação. E a partir de hoje eu vou ter um quadro chamado Ideias Pedagógicas com Sabor de História. Então, o quadro ele tem como objetivo principal trazer tudo o que é aplicado pela professora Lorena de ideias pedagógicas e métodos diferentes que ela traz dentro da sala de aula dela. E a gente tem como ideia trazer um pouco do que a professora Lorena vai falar e trazer 2 a 3 integrantes daquela turma para explicar qual foi a experiência e se aquele método foi eficaz ou não. Então, fiquem ligados com esse novo quadro e não percam nenhum episódio. Tchau! Oi gente, tudo bom? Aqui quem fala é a professora Lorena Campelo, sou coordenadora do Laboratório de História no IFES Campus Estância. Recentemente, com os alunos dos primeiros anos de edificações de jogos digitais, nós tivemos uma experiência com uma metodologia bem interessante. Foi uma metodologia que eu iniciei o ano letivo passado e que eu senti muito efeito positivo no processo de aprendizagem dos estudantes. Consiste em que o professor ele pode fazer uso de um livro didático, ele pode fazer uso de um texto já pronto que ele consiga na internet sobre determinado tema que ele esteja trabalhando. Ele pode também escrever o texto e pode também fazer uso da própria inteligência artificial de uma forma ética, correta e pedir e alimentar esse processo de produção da IA na construção desse texto, né? Tudo é possível. O trabalho que a gente desenvolveu recentemente com esses primeiros anos, ele girou em torno do tema feudalismo, renascimento comercial e urbano e transição do feudalismo para o capitalismo. Então nós trabalhamos com 2 textos. Esses textos, né, nós desenvolvemos a discussão em aulas distintas, aulas geminadas distintas, e a proposta do método é justamente trabalhar o assunto envolvendo o quê? O trabalho de leitura, de interpretação de texto, conhecimento de novas palavras que os alunos eles têm muita dificuldade com essa questão do vocabulário. Então, durante as provas eles se deparam com palavras que eles não conhecem e perguntam muito, não é? Professor, o que significa aqui? O que significa aquilo? Então, esse método, ele além de trazer essa proposta do trabalho com a leitura, com o processo de leitura, o processo de interpretação de texto, o processo de entrar em contato com um novo vocabulário, enriquecimento de vocabulário, ele também proporciona a possibilidade da gente aprofundar o tema, seguindo esse texto mestre, e fazer a leitura junto com os alunos, né? Ora o professor fazendo a leitura, ora pedindo para um aluno específico fazer essa leitura. O professor ele pode ir parando, né? Para em determinado momento, explica o porquê daquela frase ser escrita daquela forma, porque o autor escolheu daquela forma. Nesse processo, os alunos eles também aprendem a escrever, eles entendem o porquê do autor ter escrito daquele jeito. Então, assim, tem sido uma experiência muito rica, muito interessante. Eu percebo muito, né, que os alunos eles ficam... muitos deles chegam com uma dificuldade, né, nesse processo de interpretação de texto. Então, usando esse método, muitos chegaram até a mim para contar, né, que estava conseguindo ler e entender o que estava lendo. E principalmente quando a gente fala de humanidades, as disciplinas de humanidades são textos às vezes densos, às vezes complicados. Então, eles realmente, no processo de trabalho com essa metodologia, a gente está conseguindo desenvolver esse potencial nos alunos. Eu peço muitas vezes que eles identifiquem o conceito daquele termo que é dado no texto, itens, né, fatores que o texto apresenta.
e aí eu vou trabalhando a questão da redação, da construção do próprio texto, de novos vocabulários, pergunto a eles se eles sabem o que significa aquela palavra, não sabem, eu vou explicar, contextualizo, e não ficamos presos somente no texto, né? O professor, ele pode tranquilamente e deve aprofundar o tema fazendo uso do texto, daqueles trechos que estão sendo lidos naquele momento. Então, assim, é uma forma de trabalhar o conteúdo diferente, que traz o envolvimento do alunado. Os alunos, eles estão o tempo todo envolvidos em atividade, então eles participam, eles sempre estão marcando o texto, porque é uma coisa que eu peço, levem marcadores de texto, levem caneta, lápis, e o tempo todo eles estão marcando, eles estão aprendendo a identificar os trechos mais importantes daquela passagem, daquele parágrafo. Então, assim, tem sido uma experiência bem positiva, bem interessante, essa metodologia aí na disciplina de História. E é isso, gente.